E eu vi as pessoas olhando para trás, minha vontade era me esconder mais ainda, mas eu não conseguia parar de cantar. E as músicas que eu não conhecia, do nada, estava cantando todas as músicas ali. Até o livrinho, eu guardo o livrinho dessa missa até hoje, o livrinho com as músicas. Porque foi o dia que ali Deus não abriu a porta, não. Deus chutou a porta e me mostrou o meu lugar, né? Obviamente. Foi o início de um processo longuíssimo que dura até hoje. Isaac, Mas foi assim. tu falou há pouco tempo que a maioria dos teus amigos eram evangélicos, não é? E aí alguma outra amiga te chamou que eram católicas. Isso. E aí a gente está na virada de chave em 2016, que é a tua conversão em definitivo. Isso. Digamos assim, né? Então, o que é que te fez dizer sim para Cristo na Igreja Católica e não para Cristo para os amigos que eram evangélicos que estavam te chamando ali? O que é que te deu esse sim? O start... Não, é a Igreja Católica mesmo. A Igreja Católica, assim, polêmica é o que eu vou falar agora, mas é de verdade. É algo tão construído, embasado, sólido, que é inquestionável. Você só questiona enquanto você não conhece. Isso é verdade. Quando você conhece, não há o que questionar sobre a Igreja Católica, né? E quanto mais eu conheço, menos dúvida de que é verdade. Eu acho que foi esse o ponto. Assim, enquanto alguém que se achava muito inteligente, no sentido de as duas igrejas estão erradas, né? Digamos assim. Deus, obviamente, usou desse serviço, né? Deus usou do serviço para falar comigo, mas fazia sentido. Eu acho que é esse talvez seja o maior... Fazia sentido. Era real, era verdadeiro. E aí, queridos paroquianos, a todos que nos assistem, estamos aqui em mais um episódio do Glória Cast, a nova ferramenta de comunicação da Igreja da Glória, né, Pedro? Como você costuma dizer. Da Glória, exatamente. E aí estamos aqui hoje com um convidado especialíssimo, diretamente aqui da sala da Promoção Humana, Exatamente. que nos cede esse espaço com muita alegria. Estamos aqui honrando e fazendo propaganda da Promoção Humana, que tem nos ajudado muito nesse projeto de evangelização. Sem sombra de dúvidas, a Promoção Humana atua na nossa paróquia, acolhendo os assistidos, né, as pessoas mais necessitadas, e desenvolvendo um trabalho de promoção de vida. Não é apenas a cesta básica, não é apenas a sopa. Além disso, há uma assistência médica, uma assistência humanitária, uma assistência de alfabetização, de evangelização e de uma série de outras coisas. Se você quiser conhecer um pouco mais do trabalho da Promoção Humana, está aparecendo aqui no nosso vídeo, o @ desta pastoral, onde você pode ir lá no Instagram ver as fotos, os vídeos, os stories e, claro, mandar uma mensagem lá no direct, quem sabe se engajar ou quem sabe contribuir, né, nas doações de alimentos, de roupas, de produtos de higiene pessoal ou mesmo doações financeiras que serão convertidas em cestas básicas e tudo mais, né? Então segue lá, se você quiser também doar, está aparecendo aqui o QR Code, que você pode fazer suas contribuições para a Promoção Humana. Obrigado mais uma vez por esse maravilhoso espaço que também serve para o atendimento aos assistidos na paróquia, sobretudo nas terças-feiras à tarde, quando acontece as atividades principais desse serviço da comunidade. Muito bem. E hoje nós vamos falar assim como uma prosa na calçada depois da missa. Mas vamos tirar esse termo prosa porque a gente está com a liderança jovem. Então é rolê. Rolê depois da missa, aquela conversa boa. Na calçada? Na calçada, né? Vamos deixar essa raiz minha do sertão aqui. Tá, um pouco okay. De eu não sei se combina muito assim com a Glória. Acho que a Glória tem muita calçada, não. Tem mais assim... Glória gourmet. Né? Uma mesa ali. Diretamente do pátio. Tá, eu fui tolhido. Sim, você foi. Mas vou continuar falando que estamos aqui falando um grande rolê nas mesas do Glória Gourmet. Olha aí. Olha só que bom. Então, nosso convidado de hoje tem nome de patriarca, coração de missionário e voz poderosa de trio elétrico de procissão. Você está muito locutor, Marcelo. Eu estou muito bom. Ninguém mais, ninguém menos que Isaac Nogueira. Eu nunca fui apresentado desta forma. Que honra, muito me honra. Tudo tem uma primeira vez. Exatamente. Então estamos aqui. Não sei quando esse podcast vai sair, mas... A qualquer momento, quando você menos esperar. Mas eu quero começar falando que ele está sendo gravado após gravarmos o podcast com o diácono Severino Ramos,
E se você... Não sei, né, se já está minha produção. Aqui, ó. Não sei se já está. Se estiver, vai aparecer o card aqui em algum lugar. Eu estou completamente impactado. Eu tenho certeza que nada que eu disser vai ser mais interessante do que esse vídeo. Então, vá assistir esse vídeo. E eu espero que eu consiga render alguma coisa. Mas estamos aqui. É sobre. Tem Todo mundo. Entre amigos, inclusive, né? Fico muito feliz. Apenas amigos aqui. Então, vai ser uma conversa de amigos hoje. Sim, sempre é. Todo E mundo quer temos- saber da vida do Isaac, É né? isso. O que rola na panelinha do O Isaac? que rola na panelinha do Isaac? Todo mundo quer Existe. saber. É uma Existe. lenda urbana. Globo Repórter. Eu tenho tantos amigos assim. Sexta-feira, às 20 horas. Então, é uma alegria muito grande estarmos aqui juntos, Isaac, com você. Realmente, como você falou, eu me sinto entre irmãos aqui, né? Tanto para quem está na produção do GloriaCast, como quem está aqui apresentando como host. Aprendi esse termo recentemente. Como os nossos convidados que vêm aqui, que tem sempre muito a somar, não é? Então, sem mais conversas, vamos começar o nosso encontro de hoje, a nossa entrevista de hoje, o nosso podcast de hoje, fazendo uma simples pergunta. O Isaac é entre o louvor e o pagode, entre o briefing e a adoração. O Isaac é aquele jovem que tem um coração impaciente para pregar a palavra de Deus no mundo. E aí, Isaac, eu quero começar fazendo uma pergunta para ti. Como é o Isaac jovem, influenciador de jovens? Eita. Como é que você define hoje o Isaac, influenciador de jovens, antes de falar do seu sim verdadeiro para Deus, da sua conversão, que foi há mais ou menos uns 10 anos, eu julgo, por aí. né? Ele veio preparado hoje. Ele de cara já Quem é o começa- Isaac, influenciador de jovens? Eu acho que o primeiro ponto é entender, é um processo entender isso, que eu sou influenciador de jovens, né? Porque eu, quando comecei a caminhar aqui na paróquia, a minha caminhada se dá praticamente toda aqui na Paróquia da Glória, né? Tive momentos um pouco mais afastados, mas se dá praticamente toda aqui. E eu nunca quis ser o cara que estaria lá na frente. Pelo menos não conscientemente. Eu sempre fui muito inquieto. E eu sempre uso essa palavra, né? Impaciente é uma boa palavra também. Mas eu sempre fui muito inquieto. Eu tive muitas inquietações e isso parte muito de um entendimento de que Deus me deu muitas coisas, né? E não é querendo ser vaidoso nem nada do tipo, mas é porque eu reconheço que Deus me deu muitos dons e seria mesquinho da minha parte não devolver, né? Depois de tudo que eu vivi com Deus. Então, antes de querer influenciar alguém, eu acho que eu começo querendo entender quem é que eu quero ser, né? E é um entendimento muito difícil entender esse conceito de uma santidade próxima, né? De algo como um objetivo. Então, o Isaac que influencia os outros jovens, na verdade, nasce de um jovem inquieto que conheceu a igreja jovem, mas um pouco tarde, digamos assim. Eu sinto muita inveja dos meus crismandos, eu falo isso para eles. Eu queria ter conhecido Deus como eu conheci na idade deles. Queria ter tido essa oportunidade. E talvez eu tenha tido, mas fechei a porta, né? Mas sobre influenciar pessoas, eu acho que, na verdade, e o que eu mais tento mostrar para as pessoas é que eu estou tentando. Então, que essa seja a minha influência. Eu estou tentando, Jesus. Me ajuda, né? Exatamente. Você sempre foi católico, Sempre. de batismo, de berço, de Sempre. família? Vamos lá. Olha o contexto da minha família, né? Minha família, meus pais são separados. Certo. As duas famílias são católicas, né? Mas o meu pai nunca foi tão católico de querer ir para a missa e tudo mais. Ele tem uma devoção mariana muito grande, Nossa Senhora de Fátima. Né? Ele sempre foi muito devoto de Nossa Senhora de Fátima. A minha mãe sempre foi um pouco mais católica que o meu pai, porém, também a gente não tinha costume de vir para a missa. A gente nunca teve... A gente se mudou muito. Meu pai é bancário, então a gente vivia 1 ano e meio na cidade, se mudava. A gente nunca criou raízes assim e a gente não tinha esse costume de ir para a igreja, de frequentar, enfim. Então, éramos católicos, mas não tínhamos esse referencial de missa e tudo mais. Então você foi batizado quando pequeno? Eu fui batizado com 10 anos de idade. Mais ou menos pequeno. Na minha Eucaristia, né? Por Dom Edmilson, hoje bispo. Tianguá? Ele era diretor da minha escola, simplesmente. Minha primeira confissão foi para o diretor. Ele é bem querido. Que pressão, né? Não, ele é tranquilo. fantástico. Eu lembro até hoje dele, assim. Mas, voltando um pouquinho,
para vocês entenderem, meu pai, né, polêmicas, né? Meu pai, ele foi maçom, né? Então, o meu pai, ele tinha um direcionamento para a gente que era: eu não vou batizar vocês até que vocês queiram ser batizados. Vocês vão ter a religião que você quiser. A gente acredita em Deus, mas vocês vão ter a religião que vocês quiserem, né? Tanto para mim como para o meu irmão. E aí, na escola, eu fui estudar no Colégio Pequeno Príncipe, lá no Crato. Não é marketing, é porque é um colégio católico, né? Fundado pela Madre Feitosa, que já partiu, e as freiras que administravam e tudo mais. E lá na escola era o normal, todo mundo está na Eucaristia. E eu não queria ser diferente dos meus coleguinhas. E para eu receber e fazer a primeira Eucaristia, eu teria que me batizar. Então eu falei, eu vou ser católico. Bora, então, né? No auge da maturidade, dos 9 para os 10 anos de idade ali. Nossa! Né? Eu decidi que ia ser católico, mas foi uma decisão minha, né? O meu batismo já foi por decisão minha, desde o início, né? Por querer estar com meus coleguinhas. Você acha, né? Sim. Não, né? Mas dentro desse Deus contexto, te preparando aí, com né? certeza. E aí fui batizado e comunguei lá na catedral lá do Crato, né? A gente foi batizado lá. Fui batizado no mesmo dia, eu e meu irmão. E eu fiz a minha primeira Eucaristia. Eu e meu irmão, nós fomos batizados no mesmo dia. Maravilha. E aí, a partir daí, não seguiu a fé? E a partir daí, nós nos mudamos do Crato. A gente veio para Fortaleza, né? Quando eu cheguei em Fortaleza, mudança completa de rotina, de tudo mais. E a minha mãe, eu sempre falo isso, que a minha mãe, ela me obrigava a ir para a missa em ocasiões específicas. Dia das Mães, tinha que ir para a missa. Aniversário dela, tinha que ir para a missa. Era o presente dela, era que eu fosse para a missa, né? E eu ia completamente contrariado contra a minha vontade. Mas eu ia, porque senão a confusão era maior. Mas engraçado que tem vídeos, eu criancinha, né, quando eu tinha 1 ano e pouquinho, né? Eu sempre gostei muito de música, desde criancinha. E eu sou de 97, né? Então, ali em 98, 99, foi o auge musical do grande Padre Marcelo Rossi. Divo. E eu ganhei ali, quando eu tinha 1 ano e pouquinho, o CD do Padre Marcelo. O mais conhecido. Então, nós tínhamos o ritual, né, de colocar os CDs, erguer as mãos, dar glória a Deus, os animaizinhos subindo de 2 em 2, e o pequeno Isaac, rouco, gritando isso. E bom que eu intercalava esse CD com o CD do Araqueto e o CD da Calcinha Preta. Eram essas as minhas referências musicais. E o Los Hermanos, olha a riqueza. E aí, 4 nichos completamente não entendeu mais nada agora. Exatamente. Eu ia pra procissão, né? Tinha uma senhora que era vizinha da gente, Dona Seição, até hoje é viva, que ela me levava para as procissões, eu pivetinho. Eu não tenho lembrança, mas tenho fotos disso. Aí depois vamos pro Crato, né, tal, tudo que eu contei, e aí vamos para Fortaleza, a gente vem para Fortaleza. E na escola, a maior parte dos meus amigos mais próximos eram evangélicos, né? Só que a minha parada, talvez por influência de um pai, né, envolvido com a maçonaria, embora ele não tivesse mais ativo há muito tempo e tudo mais, eu não tinha uma referência de igreja, independente de ser católico ou protestante, mas eu ia para onde a galera ia, da mesma forma como eu me batizei católico, porque estava todo mundo lá fazendo a primeira Eucaristia. Eu cheguei a ir para igrejas protestantes algumas vezes, muito mais por causa do rolê, né? Não ia para a igreja em si, eu cheguei a ir para 1 ou 2 cultos, mas eu ia para os grupos. Por quê? Porque o grupo tinha racha, tinha videogame, tinha uma reza ali curtíssima em algum momento, mas eu ia pelo racha e pelo videogame. Estava lá, pela resenha. Sim. Né? Uhum. Então, foi pelo meio que rolê, isso. Né, Pelo rolê. Até que os meus amigos da escola, alguns, começaram a fazer a JC. Isso em 2011. A JC na igreja evangélica ou na Aqui, porque na também Glória. tem a JC. Tem um evento semelhante. Mas não é o EJC, o JC é do Pastore, né? Mas o evento JC semelhante. raiz, assim. Vai. Isso. E aí, esses amigos começaram a fazer JC, e aí eles começaram a convidar, né? Tipo, vem também, né? E eu nunca falei,
tenho esse negócio de igreja não é para mim. Eu, com a mentalidade muito fechada, assim, eu sempre fui de estudar as coisas, né, aleatoriamente. O que hoje a gente diz que é hiperfoco, mas nem tudo é hiperfoco, né? É só interesse mesmo. Sim. Eu tinha interesse em coisas aleatórias e Do eu estudava tipo? muitas coisas. Tipo Araqueto e Padre Nosso. Não, tipo isso, eu comecei a estudar muito a cultura hip hop, certo? E aí nisso eu encontrei com Emicida, né, com o artista Emicida, e comecei a estudar as referências que o Emicida tinha. Então comecei a ter referência de religiões de matrizes africanas, não de ir atrás, mas de querer saber o que era que ele falava ali nas músicas, das coisas de cultura americana, desse tipo de realidade. Eu tinha vários focos assim. Inclusive, uma das tatuagens que eu tenho que um dia eu vou cobrir, eu tenho um Ubuntu tatuado. E o Ubuntu é uma filosofia de vida africana. Não tem nada envolvido com religião. Mas eu só vou cobrir porque ela, de fato, está toda distorcida, após engordar e emagrecer algumas vezes. Mas que fala de coletividade, Sim, algo nesse sentido. Fraternidade. Então, enfim, eu tinha esses hiperfocos, assim, e eu comecei a me distanciar muito da igreja, porque eu comecei a estudar muito o lado que é ensinado, em muitos momentos, da igreja vilã, né? Então, eu tinha algumas barreiras, assim, e como sempre a igreja, para mim, era algo de imposição da minha mãe, né? Tinha esse ponto. Então, era muito, assim, não, né? Zero igreja. Até que, em 2016, um anjo na minha vida, que é a Mariana, faço questão de falar o nome dela, ela me venceu no cansaço, né? O EJC da Glória, nessa época, já era o que é hoje, e as filas começavam muito cedo para as inscrições, e eu já sabia que tinha fila, que tinha que vir e tudo mais. E ela falou, não, tu vai fazer. Eu falei, pois, se eu precisar ir, eu não farei. Mas se tu conseguir se virar sozinha, eu te dou os documentos que tu quiser e aí tu se resolve aí. Mas não existe o perigo de eu acordar 5 cedo horas da num noite. domingo para ir para um negócio que eu não quero nem ir, com a chance de não ser nem chamado. Não existe essa possibilidade. Só sabe quem viveu, né? O JC da Exatamente. Glória. Eu não vivi, mas eu sei que, né? Eu sei que ela veio, madrugou, pegou minha ficha, fui chamado e aí onde vem a quebra de expectativa, né? E aí o AJC não mudou nada na minha vida. Você era JC o quê? 18? 18, em 2016. Eu fiz o AJC, foi um final de semana marcante, inegável, né? As pessoas que já fizeram, que já conviveram com o encontro sabem disso. Mas dizer que eu mudei, né? Não mudou muita coisa, assim. Eu costumo falar sempre que, como se eu tivesse, meu coração fosse uma porta, né? Aliás, entre meu coração e Deus tivesse uma porta e essa porta tivesse trancada. O EJC, no máximo, eu girei a chave. Esse foi em 2016. 2016. Não abri porta, no máximo eu girei a chave e ficou lá, fechada ainda, né? Só que 2016 também foi o ano que meus pais se separaram, né? E eu estava, o cenário, né? Eu fazia engenharia na UFC, era bolsista, enfim. Eu sempre fui muito bom aluno, né? Eu sempre tive muita facilidade de aprender, né? Nunca fui um bom aluno no sentido de ser estudioso. Eu estaria mentindo se eu dissesse isso, né? Porque as coisas que eu via na escola, poucas me davam interesse. Então, eu gostava de ler outras coisas, né? E eu sempre fui muito bom aluno, me destacava ali em exatas. Aí o colégio empurra para fazer engenharia, né? Sim. Primeiro eu fui empurrado para a turma ITA, aí fiz a experiência de turma ITA em IME e falei, não existe a chance de eu ficar aqui. Mas me mantive na engenharia, fui fazer engenharia na UFC, já estava ali no meu 5º, 6º semestre, vivendo já ali uma crise vocacional, digamos assim, porque eu era muito bom no que eu estudava, mas eu não me via fazendo aquilo de forma alguma na minha vida. Né? E eu fazia uma engenharia muito específica, engenharia metalúrgica, né? Que, enfim, é extremamente específico, né? Envolve muita química, muita matemática. E que eu era bom, tinha boas notas, eu não era um mau aluno, mas não era o que eu queria, não estava passando por isso, meus pais estavam se separando. E eu vivi um relacionamento que, assim, completamente conturbado, completamente errado, que me destruía muito também, né? E aí, em outubro para novembro, né? Foi no início do mês de novembro, mas esse convite surgiu no final de outubro. Eu fui convidado por uma outra amiga minha
para cantar numa missa, né? Não uma missa qualquer, uma celebração de crisma para cento e tantos crismandos. Mas tu não servia ainda cantando? Não, nunca, eu não cantava em público. Tá. Né? O que é que eu fazia? Eu sempre fui das mídias, né? De forma indireta. E aí eu tinha um canal no SoundCloud. Sim. E aí eu postava lá, porque lá eu não aparecia. Porque pro YouTube, que eu ia ter que aparecer, não existia a chance de eu aparecer cantando. Então postava lá e tal, e essa minha amiga sabia que eu cantava. E aí ela me ligou completamente desesperada, que não tinha ninguém para cantar, nenhum homem para cantar, né? E que era a missa da crisma e tudo mais. E eu me encontrava nesse cenário, sem saber o que fazer na vida estudantil profissional, meus pais se separando em casa, Não gostava de aparecer. meu namoro dando problema. E eu falei assim, cara, em que momento negar vai me atrapalhar, né? Tá tudo tão ruim que se para a igreja piorar, acabou-se, né? Então, Cantar, que talvez fosse ali um começo de um hobby, alguma coisa assim. E assim, vim, coisa de Deus mesmo, assim, coisa de Deus total. Eu não sei nem. Eu acho que quando eu respondi que eu vinha, que eu desliguei o telefone, eu falei, por que eu disse que ia? Né? E aí vim ensaiar, a gente veio ensaiar. Não, a gente não, o estúdio não estava livre no dia, a gente saiu numa das salas aqui embaixo. E eu tinha tanta vergonha de cantar, que eu falei assim, não, beleza, bora ensaiar. Mas eu não consigo cantar com vocês me olhando. Então, fica só eu e o Léo aqui no violão. E aí vocês saem da sala para eu ensaiar, porque elas queriam que eu cantasse alguma música sozinho. Eu acho que era Como És Lindo. Porque era a música que eu lembrava do tempo da minha Eucaristia, lá no Crato. Sim. Então, era a música que eu conhecia. As outras eu não conhecia tanto. E aí, fui ouvir as músicas e tudo mais, fui servir nessa missa. E eu botei o microfone quase do lado do Bem-vindo, colado lá atrás, no mezanino, para ninguém me ver. E eu não sei descrever o que foi essa experiência de servir para mim, né? A cada música que a gente cantava, tudo parecia fazer muito sentido, né? Eu acho que vocês todos tiveram um processo de conversão, né? E aquele momento fazia sentido, né? Eu Isso acho era que 2016. 2016. Será que isso era a minha crisma, hein? Porque tiveram umas 4 celebrações de crisma. Eu servi, eu acho, não sei se em todas Acho que a minha foi a primeira na época. Mas, assim, eu era servi o ser dessa... de Deus e de Deus somente, Ser de Deus né? e de Deus somente. Era o meu retiro. Exatamente. Foi essa missa. E eu lembro que dá pra ver lá de cima as pessoas virando, né? Principalmente uma voz estranha. E minha voz sempre foi um murro, né? Zero controle, zero técnica nesse sentido. Sempre foi uma voz muito forte. E eu vi as pessoas olhando para trás, minha vontade era me esconder mais ainda, mas eu não conseguia parar de cantar. E as músicas que eu não conhecia, do nada, estava cantando todas as músicas ali. Até o livrinho, eu guardo o livrinho dessa missa até hoje, o livrinho com as músicas. Porque foi o dia que ali Deus não abriu a porta, não. Deus chutou a porta e me mostrou o meu lugar, né? Obviamente. Foi o início de um processo longuíssimo que dura até hoje. Isaac, Mas foi assim. tu falou há pouco tempo que a maioria dos teus amigos eram evangélicos, não é? E aí alguma outra amiga te chamou que eram católicas. Isso. E aí a gente está na virada de chave em 2016, que é a tua conversão em definitivo. Isso. Digamos assim, né? Então, o que é que te fez dizer sim para Cristo na Igreja Católica e não para Cristo para os amigos que eram evangélicos que estavam te chamando ali? O que é que te deu esse sim? O start... Não, é a Igreja Católica mesmo. A Igreja Católica, assim, polêmica o que eu vou falar agora, mas é de verdade. É algo tão construído, embasado, sólido, que é inquestionável. Você só questiona enquanto você não conhece. Isso é verdade. Quando você conhece, não há o que questionar sobre a Igreja Católica, né? E quanto mais eu conheço, menos dúvida de que é verdade. Eu acho que foi esse o ponto. Assim, enquanto alguém que se achava muito inteligente, no sentido de as duas igrejas estão erradas, né? Digamos assim. Deus, obviamente, usou desse serviço, né? Deus usou do serviço para falar comigo, mas
fazia sentido. Eu acho que é esse talvez seja o maior. Fazia sentido. Era real, era verdadeiro. Porque a Igreja Católica ela é super intelectualizada, ao mesmo tempo ela é super artística, ao mesmo Sim. tempo ela é super litúrgica. E aí quando você Rica, junta tudo isso, riquíssima, cara. ela fica rica. Aí faz muito sentido quando você vive, né? Quando você vivencia. Vivenciar uma vigília pascal que a gente vivenciou Cara, há pra poucos mim, dias. É a Uou! missa mais linda. É. Eu canso de falar isso. Se essa missa durasse 6 horas, 8 horas, Estaríamos juntos. eu estaria aqui. É, isso Porque é um fato. é riquíssimo. É lindo. Eu falei isso, inclusive, para os meus crismandos. Né? É o supletivo do que é ser católico. Presta atenção nessa missa. Já Que é o o resumo. supletivo do que ser Todo católico. resumo completo, né? Mas eu acho que foi muito isso, Marcelo. Eu acho que eu desde esse primeiro momento que eu enxerguei que fazia sentido, eu enxerguei verdade na Igreja Católica. Tinha minhas dúvidas, tinha várias questões. Muito por conta de criação, muito por conta das minhas experiências, né, digamos assim. Mas desde o início eu já tinha muito essa visão de que algo que é sustentável há 2000 e tantos anos Faz sentido. faz sentido. E eu estava vivendo aquilo e aquilo fazia sentido. E eu só lembro que desde sempre eu tinha noção das coisas, né? Que eu não podia comungar, né? Porque eu estava em pecado, então nessa missa eu não comunguei. E eu lembro de ver, não de eu estar sentindo falta, eu não lembro dessa sensação exatamente, mas eu lembro de perceber nos outros que estavam comungando, que estavam ali se crismando, a alegria e a emoção deles em estar vivendo aquilo ali. E eu ficava assim, meu irmão, eu nunca senti isso na minha vida. Que coisa maluca é isso, né? Que loucura é essa, né? Essa emoção, assim, porque não era sobre as músicas, não era sobre, né? De fato, era sobre alguém que fez uma preparação ali, ansiava por aquele dia. E foi realizado por aquele dia, né? E eu acho importante falar também que nesse meio tempo, embora eu tenha me desligado quase que completamente do meu círculo da JC, de desligar telefone, de sair do grupo, eles nunca desistiram de mim. Na época ainda o Facebook era utilizado, não respondia no WhatsApp, mandava uma mensagem no Facebook. E aí, Isaac, tudo bem? Vai ter reunião, saudade e tal, não sei o quê. E esse cuidado também era algo que eu não fui acolhido dessa forma, né? E, cara, eu estava negando, afastando completamente qualquer um que tentasse se aproximar, e eles não desistiram. Tinha isso também, né? Esse acolhimento. Então, acho que esses 2 pontos. Porque, de fato, o que eu via, e assim, com todo respeito aos nossos irmãos protestantes, inclusive hoje, um dos meus melhores amigos é protestante, e continuo convivendo com ele. Normalmente, conversamos, enfim. Ele participa da minha vida, mas eu vejo muita coisa e via muita coisa naquela época como festa, rolê, né? Desde os cultos que fui aos grupos, né? Não só eu, mas quantos jovens iam para jogar videogame. Certo. Já que você falou aí de AJC, então, eu sei que a sua trajetória no AJC é muito longa e cheia de camadas e cheia de idas e vindas. Eu acho que vale a pena a gente explorar um pouco. Porque, cronologicamente, Sobre eu tô falando aí de isso. 2016, você já fez a JC, né? Tá servindo numa missa de crisma, que meio que caiu de paraquedas, mas que, na verdade, foi Deus preparando esse caminho para ti, né? Isso. Passou a missa da crisma, ficou impactado, isso faz sentido. E aí, a caminhada se desenrolou pelo EJC? Aí voltamos pro círculo, Tá. porque fez sentido. Uhum. E aí eu falei, bora. Comecei a ir para as reuniões, e aí vou fazer mais um merchan, né? A primeira reunião que eu voltei depois desse serviço da missa foi o testemunho da Iana, que está aqui no canal. Sim, tá no canal. Da Paróquia Um Nossa Senhora da card aqui Glória. aparecendo. Né? Vai aparecer o card. E o testemunho da Iana, meu amigo, ele foi como uma surra para mim, né? Porque naquele momento eu fui, né, no momento de oração que teve pós-testemunho, depois de estar completamente impactado pelo testemunho, né, que de fato é absurdo, um testemunho de confiança da tia Rose e o tio Lemos, que confiança eles tiveram em Deus, né? E depois de estar impactado por aquilo ali, houve um momento de oração e a minha coordenadora de círculo estava vestida de Nossa Senhora, apagou as luzes e tudo mais, e deu um abraço em mim. Aquele velho momento mariano de todos Aquele os velho retiros. momento mariano, mas naquele ela nem falou nada. Sim.
mas eu sabia que era o abraço do filho que volta à igreja ali, né? E aquele dia foi muito marcante ali para mim. E depois daquele dia, não faltei mais a reuniões de círculo, continuei indo para as reuniões de círculo, fui chamado para servir no encontro. Eu não posso falar muito mais coisas por conta do sigilo, mas esse serviço foi transformador. O que, digamos assim, que o que faltava para minha conversão, esse serviço me puxou, né? O Pedro sabe qual é, acho que o Marcelo deve imaginar. O Pedro também foi o primeiro serviço dele. É verdade. E aí estávamos Ainda é lá. só um podcast esse serviço. E eu sei que nesse serviço foi onde eu tive a certeza de outra virada de chave na minha vida, que foi que a engenharia não era o lugar para mim, né? Foi nesse serviço, estávamos num momento de oração diante do Santíssimo, e aí meio que estavam intercedendo por cada pessoa e tudo mais, e cada pessoa escolhia uma música, e aí escolheram Teus Planos. Juninho Casimiro. Juninho Casimiro. Grandíssimo artista católico. Sim, sim. E aí eu fui... Nesse momento eu tive uma certeza, assim... Nunca fui muito desses... de ouvir Deus falar, algo nesse sentido, né? Enfim, eu sempre fui muito neutro. E eu costumo falar isso, né? O meu testemunho, quando as pessoas me chamam para palestrar e dar o meu testemunho, é o testemunho mais médio que existe, né? No sentido de eu não tenho nada demais, mas eu entendi que esse é o motivo dele ser um testemunho. Marcelo gosta, né, dessa espiritualidade do cotidiano, do dia a dia. Abrindo um parênteses rapidamente aqui, na última vez que nós convidamos e é legal dizer isso, convidamos a Colo de Deus para vir para cá, né? Pregar no Avivamento, que daqui a pouco a gente vai falar sobre ele. A Bruna, do Colo de Deus, falou o quê? Meu testemunho não tem nada, não era das drogas, não era uma menina pobre que saiu, eu era uma menina de classe média que tinha tudo. Isso. E por ter tudo, Deus não era nada para mim. Mas Deus fez mostrar que ele era tudo. Então eu acho que esse testemunho não é médio, não. Esse testemunho é o que o jovem comum é o precisa seu, ouvir. né? O que você pode dar? É isso. É isso que eu posso dar. Se é morno, frio, quente. E nem só isso, eu acho que impacta muita gente porque é algo básico mesmo. É algo normal, né? A maior parte das pessoas não são curadas de um câncer. A maior parte das pessoas não vivem um milagre e tem a sua vida salva. Ou tem uma grande visualização de um santo ou de Nossa Senhora. É claro que os limites da nossa vida nos impulsionam a viver a fé. Com certeza. Mas, afinal e até a nossa abertura também, né? Eu depois de abrir meu coração para Deus, eu vivi experiências mais profundas. Como essa, né? Desse dia. Que diante do Santíssimo, Deus confirmou para mim que a engenharia não era meu lugar, que eu estava perdendo o meu tempo, que eu estava desperdiçando os meus dons, que eu estava pensando por mim ou financeiramente, né? E aí, naquele dia, eu já larguei a faculdade. Naquele dia mesmo. Tem que ter muita coragem de fazer isso. E para justificar, né? Fui falar com os meus pais, expliquei, né? Eles não entenderam, mas apoiaram. E aí foi quando eu fui para a comunicação. Boa. E aí é uma pauta legal da comunicação. Sim. Porque a gente está falando... Eu comecei brincando que era o Isaac do louvor ao pagode, que daqui a pouco a gente vai falar aqui. O Isaac é cantor profissional e um dos ramos que ele canta, o estilo que ele canta é pagode, né? E a gente vai já traçar esse paralelo. E também não vou nem dizer dono de uma agência, ele é CEO de uma agência de marketing chamada Canoa, isso, que navega aí nos mares da criatividade, né? De vez em quando ela volta para o cais, mas ela volta. Exatamente. Mas aí, Isaac, o que eu queria chegar ainda nessa parte da espiritualidade, porque você teve, como o Pedro Gilson falou, um grande caminho da JC. Que aí não nos compete falar agora, porque tem todo o sigilo, tem várias camadas da JC, né? Estaduais, universais, internacionais, mas tem coisas que eu acho que é legal falar, que o EJC ele foi um apoio para mim porque ele me mostrou um pouco da unidade da igreja. Como eu fui convertido aqui dentro da Glória, eu tinha o universo fechado da Glória e nós somos uma paróquia que nós temos o nosso jeito de fazer as coisas, né? E eu comecei a ser convidado para os processos de implantação do EJC. Em outras paróquias? Em outras paróquias. Em outras cidades também? Em outras cidades.
E uma experiência que foi muito marcante para mim foi o primeiro EJC da paróquia Nossa Senhora das Brotas, em Tabuleiro do Norte. Nossa Senhora das Brotas. Das Brotas. Diocese de Eu acho que é Limoeiro. Número do Norte. Eu acho. Não tenho essa certeza. Agora você me falou. Mas eu fui convidado para esse serviço num momento que eu estava afastado das atividades aqui da paróquia, né? Por questões pessoais. E eu fui convidado para esse serviço, não queria dar sim, mas insistiram, né? Me convenceram ali nesse sentido. E fui para Tabuleiro do Norte implantar o EJC lá. E eu entendi a unidade da nossa igreja nesse movimento, de começar a sair, né? De fato, dos muros da nossa paróquia. E aí, nesse movimento de começar essas implantações, eu comecei a ter muito contato com a articulação setorial, né? E especialmente num momento em que a articulação setorial estava se organizando, porque o EJC ele tem não só a organização das etapas, né? Mas ele tem a organização das articulações, né? E isso é algo que esse movimento, como existe hoje, surgiu muito forte da Arquidiocese de Fortaleza. A Arquidiocese de Fortaleza ela foi pioneira na organização do que é o EJC hoje no Brasil, né? Tanto que quando a gente fala da diretriz nacional do encontro, ela é muito baseada na diretriz que nós já usávamos aqui em Fortaleza. E aí, nesse processo de estar convivendo com essas pessoas e dessas implantações e de viajar e tudo mais, eu fui convidado para ser assessor da que estava sendo montada a articulação regional do EJC, né? Que é como se houvesse a equipe dirigente, que é, digamos assim, é o patamar paroquial, a instância paroquial. Existe a articulação setorial, que é a instância setorial, né, relacionada algumas à paróquias região da mesma episcopal. cidade, né? Algumas paróquias da mesma cidade. Da né? mesma arquidiocese. Da mesma né? arquidiocese, tá. E aí, acima do setorial estão os arquidiocesanos e nessa hierarquia chegávamos aos regionais, né? Que e os onde estava regionais, Isaac. como assessor. Tá. Né? Eu não era o jovem regional, tá. mas eu era um dos assessores, assessor de comunicação lá. E convive muito com essa parte burocrática do EJC, digamos assim, de fazer campanhas para arrecadar fundos para a gente conseguir ir para Brasília para poder ter poder de voto nos congressos, para poder, né, nas organizações, das mudanças de documento, de tudo mais. Todo esse processo de unificação, eu participei desse início desse projeto, né? Não ativamente, porque, mais uma vez, eu não era o jovem regional, Sim. mas eu era um dos assessores. Então, tive essa participação no EJC, que foi algo que me mostrou um outro lado, né? E saí no momento da pandemia, né? Mas participei da preparação dos 50 anos do EJC, né? Como regional ainda. Foi um momento assim muito interessante, né? Eu acho que vou deixar essa palavra. Foi interessante. Tá. Com seus prós, com seus contras. Leigos e clérigos. Estive lá. Experiência incrível, incrível. E conviver com pessoas, porque sendo regional, o nosso diretor espiritual era do Crato, um outro assessor era do Iguatu, a gente tinha aqui de Fortaleza, gente de Calcaia, gente da paróquia das praias ali, né? Uhum. Sim. Então, litoral. Era bem diverso. Né? Tá. E aí, assim, mudando um pouco o tópico, as terças-feiras aqui é dia de fogo. Quinzenais. Quinzenalmente. Não, semanalmente. Semanalmente, Só que porque tem as semanas, que a gente está em reunião, né? E de tem elaboração, semanas... e na semana seguinte é a execução do queridíssimo Movimento Aviva. Isso. Movimento de Jovens Aviva. Aqui tem assunto para falar, não tem não? Aqui tem. Demais. A primeira pergunta que eu quero fazer, também. que eu não sei como foi, como é que nasceu o Movimento de Jovens Aviva? A gente precisa voltar para a JC de novo. Então volta para a JC de novo. Né? Eita. Nesse processo de sair do regional, olhar para a minha paróquia e entender que... E eu lembro que foram essas palavras que eu usei quando eu me desliguei do regional. E foi uma saída que meio que contrariou a equipe, né? Eles não queriam que eu saísse naquele momento. Mas eu falei, na época, foi o iniciozinho da pandemia ali. A gente estava começando os processos das transmissões, né? E das produções para as redes sociais. E praticamente tinha eu de designer por aqui,
Não era, Pedro? Sim. Era basicamente Sim, isso. sim. E eu falei, eu lembro como se fosse hoje que eu falei, a minha paróquia precisa de mim. Nesse momento. E eu vou servir na minha paróquia. Infelizmente, se o EJC não quiser contar comigo mais por conta disso, é uma pena. Mas eu vou servir na minha paróquia porque a minha paróquia precisa de mim. E foi quando eu ingressei na PASCOM ativamente ali naquele período da pandemia. Como tinha coisa para fazer. E Porque tinha tudo muita dependia coisa. da PASCOM. Exatamente. Exclusivamente da PASCOM. E aí... E obrigado, PASCOM, por me acolher nesse momento, inclusive. Então, estavam ali servindo na PASCOM e tivemos a loucura de fazer um EJC no meio da pandemia. A loucura santa. Meu Deus. Só sabe quem viveu. Sabemos quem viveu, todas as diretrizes, tudo que nós vivemos. E esse EJC marcou a retomada do meu amor pelo EJC, digamos assim, né? E logo após esse momento, né, alguns aninhos depois, a gente foi convidado a ser... Eu falo a gente porque o Marcelo estava nesse mesmo momento desse convite. E me jogaram depois também, Né? esses convites aí. Vivemos. A gente foi convidado, estávamos na mesma sala esperando o Padre Elano. Ele chegou assim, vocês já sabem o que é, né? E aí fez o convite para a gente ser da equipe dirigente, do núcleo dirigente do EJC. E aí é importante a gente entender que, até para desmistificar isso, se alguém tem esse pensamento, tá? Que não existe e nem tem como existir competição entre o EJC e o Aviva, tá? São duas finalidades. Produção. São duas finalidades completamente diferentes. Não existe motivo nem justificativa para ver essa competição. E eu vou te falar por quê, tá? O EJC ele tem uma razão de ser muito bela. O Padre Afonso Pastore fundou o encontro com uma justificativa, que era o que é até hoje, que é o mesmo. A apresentação, pelo menos quando a gente fala da primeira etapa do EJC, é a apresentação da Igreja Católica para um jovem leigo. Ponto. Em linhas gerais. É isso que é o encontro, certo? E o encontro ele tem diretrizes, ele tem formas de acontecer e ele é bem amarrado, né? E quando a gente estava no núcleo dirigente, nós éramos mais ousados do que o documento permitia. Muito mais. Eu não queria dizer muito mais, deixar só mais ousados. E assim... gente, é sobre isso, vamos... Né, é isso. É isso. É isso. Nós éramos muito ousados para o que o documento permitia e a gente entendeu que não valia mais a pena bater cabeça com a diretriz. Se o EJC tem uma finalidade, tem uma razão de ser e ele é aquilo... Se sobrar para mim. Sim, continuando. Se o EJC tem uma finalidade, uma razão de ser, foi criado para isso, não adianta a gente tentar mexer nisso para suprir a nossa necessidade, porque ele é amarrado. E aí, isso no início do nosso núcleo, eu acho que não tinha tido 2 sextões, eu acho que tinha... É porque a gente começou a se reunir bem antes, a gente se preparou muito, assim. Mas no início a gente já percebeu, cara, o EJC, não apequenando o EJC, mas o EJC, ele não oferece o que a nossa paróquia precisa. A nossa paróquia precisa do EJC, muito, mas precisa de mais. Porque não adianta a gente apresentar a igreja para, no nosso caso, 90 jovens, ano após ano, e não apresentar profundidade. E eu acho também, Isaac, que teve um viés muito grande de ser na Paróquia da Glória, porque a gente tem um EJC ali para 90 jovens, não é? Isso. Mas a fila de espera às vezes era de 200, 300. Muito mais. Então ficava muita gente do lado de fora e a gente incomodava muito com isso também, né? Sim. Doeu tanto. A gente incomodava Não, muito com isso. e pior, com capacidade para receber. Sim. Nossa estrutura pode receber mais que esses 90, mas, mais uma vez, éramos limitados pela documentação e ok, e aí tinha que entra o obedecer. momento. E o EJC também é um encontro anual. Isso. Não dá para acontecer 2, 3, 4 num ano. E de toda forma, gente, a finalidade do EJC é apresentar que existem pastorais, que existe uma igreja onde você pode servir. Isso. Né? É um espaço, né, o EJC? Basta dizer que, por definição, e se você não sabia disso, fique sabendo agora,
O EJC é um serviço escola. O EJC não é uma pastoral, não é um movimento. Ele é um serviço escola. Por definição, que é uma escola, né? Lugar de aprendizado, né? Um lugar de... Então, por definição, é onde aprendemos a servir. Essa é a finalidade máxima, digamos assim, do EJC. Apresentar que existem pastorais, lugar para servir. É isso. E aí, percebemos que precisamos trazer esse jovem para um ponto onde ele possa beber. E um encontro mensal não vai resolver isso, né? Até porque um encontro mensal sem continuidade, talvez essa foi a palavra que a gente mais conversou com o Padre Elano, ele vai frutificar? Claro que vai, porque quem gera os frutos é Deus. É o Espírito Santo, né? Mas nós perdemos. E existe um custo de oportunidade muito grande quando a gente não faz o que, né, o nosso coração pede. E aí o meu coração se inquietou de uma forma que eu acho que a gente teve discussões... Nossas reuniões eram às quartas-feiras. Eu acho que não sei quantas quartas a gente ficou discutindo isso. E a gente começou a olhar para a história da nossa paróquia. Que mesmo tendo a JC, a nossa paróquia teve um momento de ter 3, 4 grupos de jovens ativos enormes e que não existia esse combate, porque antes existia essa noção. Só que quando esses grupos foram acabando, alguns viraram comunidades, né? Enfim, vários rumos levaram, foi sobrando só o EJC. E teve uma noite muito icônica, né? Quando 3 jovens chegaram pra gente. Como foi essa história? A gente estava esperando para começar a reunião, né? Não éramos os mestres da pontualidade e eu contribuo muito para isso. O Isaac do Antigo Testamento. O Isaac do Antigo Testamento. Isaac do Novo Testamento. O Isaac 2025, ele é um homem pontual. É isso. Para a graça de Deus. Amém. Mas a gente estava lá, então a gente combinava de fazer o lanche no início e tal, e aí apareceram 3 jovens que eu nunca os vi nessa paróquia. Também não. E nunca voltei a vê-los também. Também nunca vi. E eles bateram na sala, viram que tinha alguns jovens. Falaram assim, gente, que dia é o grupo de jovens aqui da paróquia? Quebra qualquer um, né? A gente começou a raciocinar. E a gente não sabia o que responder. O raciocínio foi rápido. Se não temos resposta, é porque não tem. Não foi essa a nossa resposta? Foi isso que a gente pensou. Né? E quando a gente teve esse momento que foi esse marco, e no nosso núcleo de gente, né, tinha o Sassá, que o Sassá foi coordenador da Prioridade Juventude, fez parte do grupo Missão, que eram esses grupos jovens que existiam. O Sassá ficava falando, cara, no meu tempo de jovem, a gente fazia isso, a gente tinha isso, a gente fazia sopão, a gente fazia não sei o quê. Férias. Tinha retiro nas férias, tinha retiro o ano todinho, meu amigo. Para jovem, tinha muita coisa para o jovem fazer e hoje a gente está tão podado, limitado e hoje com uma estrutura muito melhor do que a gente tinha. Uhum. E aí a gente falou, tá, então o que a gente vai fazer? Qual é o primeiro passo? Falar com o Padre Elano. E aí marcamos a reunião com o Padre Elano. Fomos conversar, o núcleo todo, eu acho, nesse dia, estava praticamente todo mundo, eu acho. Uhum. E a gente falou, padre, a gente pensou nisso. Aí ele, muito bem, rezem, pensem sobre isso. Uma missão não pode atrapalhar a outra. E aí a gente conversa mais. E aí, nós como núcleo, na época, a gente conversou, gente, assim, eu puxei e falei, eu vou botar para frente. Quem vai junto? E aí esse rapaz e a sua esposa falaram, vamos. É porque ficamos muito inquietos, né? Porque a gente achava que tinha que ter... O nosso desafio até hoje do Aviva é que o jovem católico conheça a doutrina e a palavra e não só se emocione. Porque isso vai embora. Então, acho que nosso desejo era esse, que conhecesse a doutrina e a palavra. Está dando certo, né, Isaac? Tá. O que é que tem no Aviva que chama tanta gente? Como é que está o Aviva? Que dias são Aviva? Como é que é para participar? Cara, o Aviva acontece às terças-feiras, né? Como o Pedro falou. Quinzenalmente. Assim, não é quinzenalmente. São nas terças que não tem adoração na glória. Por que não é quinzenalmente? Porque essa semana, por exemplo, meses com 5 terças, nós temos Aviva em semanas seguidas. Né? Mas, basicamente,
É terça-feira, não tem adoração na glória, Tem a vida. tem a Viva. Pode vir, sem medo de ser feliz. E eu acho que, assim, o Aviva tem funcionado, Marcelo, não por esse mover, não por esse sentido, por essa inquietação que a gente teve, mas porque o Espírito Santo de Deus tem nos mostrado que a gente precisava disso, né? E eu converso muito isso com o Padre Elano sobre a sede das pessoas e especificamente sobre a sede dos jovens. A gente teve na última terça-feira mais de 250 jovens aqui para ouvir sobre a Eucaristia, para adorar a Deus no Santíssimo Sacramento, né? Para estar junto de uma relíquia de um santo que será canonizado em breve, né? A canonização foi adiada, né, do Carlo Acutis, mas que será canonizado e que foi... Ele está... Né, a sepultura dele, ele tá de Nike, gente. E aí tem algumas coisas bem interessantes. Trazer o jovem para a igreja muitas vezes não depende exclusivamente do jovem. É preciso que o pai queira, que o avô queira, que traga, ou que mande trazer. É mais complicado você reunir 250 jovens do que você reunir 250 adultos. Com certeza. Mas como eu falo, o Espírito Santo de Deus, ele conduz tudo. Até o próprio nome do Aviva. Né? O Aviva, ele nasceu de diversas conversas com o Padre Elano, de passar horas, né? Vocês que estavam na fila, perdão, porque nós passamos horas mesmo na sala do Padre Elano conversando. E uma passagem que norteou muito esse meu momento de descoberta, assim, exatamente... Não foi uma passagem, na verdade. Foram 2 livros, 2 epístolas, né, de São Paulo a Timóteo. E eu lembro que, quando eu entendi... Timóteo era um jovem, mas ele não era jovem de ser adolescente, né? Inclusive, tive esse aprendizado com o Padre Elano. Ele era mais jovem do que os outros bispos ali da nossa igreja primitiva. E Timóteo, ele... Independente disso, né, dessa juventude ser da idade ou não, a palavra nos diz que ele guardava, né, o amor a Deus, a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, as leis, desde a sua juventude. Então, independente dele ser jovem naquela época, desde jovem ele guardava a palavra de Deus. E eu lembro que numa dessas conversas a gente estava falando sobre o nome do movimento, qual seria, né? Porque tínhamos algumas coisas que certamente não seria, né, alguns caminhos que nós não queríamos seguir, e a gente queria criar algo que tivesse a cara da nossa paróquia. Não por querer se isolar, mas porque a sede que nós estávamos vendo e que nós queríamos dar de beber era a sede da nossa paróquia, que hoje se estende para Fortaleza. Isso. Mas era a sede da nossa paróquia que a gente queria matar. Interessante, né? Que quem acompanha ele desde o começo do paroquiato dele aqui na Glória, ele sempre fala muito isso. A paróquia da Glória não é só para ela, né? Ela veio como uma luz para Fortaleza, ela está como uma luz para Fortaleza. E às vezes as pessoas podem interpretar isso como é um orgulho da paróquia. Não é. É deixar a graça de Deus agir. É uma responsabilidade. Isso. E deixar que essa graça de Deus brilhe e que esse brilho atinja todos. Todos. E é uma palavra que a gente sempre fala, né? Que não é para assim vai descer. É para aumentar a responsabilidade. Sim. Porque a gente fala muito, estamos na ousadia de sermos protagonistas da evangelização dos jovens. E isso é muito arriscado para a gente. Porque se a gente falsear na nossa vida de escândalo. a gente vai escandalizar o próximo, vai desviar o próximo da caminhada, né? Então, acho que não é para ter orgulho, é para ter um cuidado, um receio, né? Ter uma responsabilidade ali incutida como nessa o jovem história. diz, um fumo medonho. Não, mas de verdade, quando surgiu, a gente estava conversando e eu fui falar, padre, surgiu esse nome, Aviva, e eles, na hora, falou, Timóteo, né? Inclusive, e recitou falou... a passagem. Ele recitou a passagem inteira. de cabeça. Ok. Porque uma das missões que ele nos deu foi escolha o nome, escolha a passagem fundante do seu movimento e traga. E na hora que eu falei Aviva, ele falou Timóteo, né? E ali foi uma confirmação. 1 Timóteo 3, Essa é uma das passagens. 15. Né?
É Que porque... a igreja é o pilar, né? É. O pilar da segurança. E a riqueza dessa carta a Timóteo é muito grande, né? Tem, inclusive, uma frase que não está escrita dessa forma na Bíblia exatamente, mas que já virou estampa de tanta blusa por aí. Um dia talvez a gente faça do Avivo, que é: eles podem, você não. Né? Que não é exatamente isso. É isso que É o São sentido, Paulo queria né? dizer, é o sentido. Tudo me é Mas não é isso que permitido, mas está... nem tudo me convém, alguma coisa nesse sentido. E eu acho que é essa a ideia, né? O jovem tem uma sede de Deus que às vezes nem ele sabe que tem essa sede, porque ele procura preencher com outras coisas, e eu preenchi com outras coisas, tentei preencher com outras coisas até os meus 19 anos ali, foi quando teve essa missa. E quando eu percebi que era Deus que preenchia esse vazio, e nesse momento que o Aviva aconteceu, né, eu me vi muito nessa... Aí voltamos para aquela primeira pergunta da influência. Nessa posição de eu tenho que mostrar para o jovem que ele tem que preencher com Deus. Porque pode ser que preenchendo com outras coisas seja muito prejudicial para a vida dele. Né? Como é prejudicial até hoje, na minha caminhada, experiências que eu tive antes de conhecer a Deus. Né? Até hoje eu sofro com as cicatrizes, eu sofro com as feridas, eu sangro com as feridas que eu fiz em mim antes de conhecer a Deus. É interessante essa fase do final da adolescência, do começo da juventude, que você está ali tentando buscar quem você é, e ao mesmo tempo você não busca quem você é, e você fica tentando se identificar com os outros que estão ao seu Tentando redor. ser aceito, E você, às né? vezes, não é aceito e você sofre por exclusão, ou você é aceito e você sofre para manter um padrão. A buscar um amor que não é de Deus, isso. né? Ponto, né? Isso. É preciso correr para transpor esse caos e a gente ter uma vida um pouco mais sólida, um pouco mais madura e significar alguns processos, né? Eu acho que é bem importante nessa fase. E aí o Aviva surge para abraçar esses jovens, né? Nós somos uma paróquia acolhedora, né? Sim. Sempre fomos. Mas desde que o Padre Alano chegou, eu acho que esse contexto da acolhida tem É porque ele é muito ousado. transbordado. O Padre Alano é muito ousado, ele é muito corajoso, então ele às vezes impulsiona coisas que você diz assim, isso não vai dar certo de jeito nenhum. Calma, vai dar certo sim, o nosso papel é esse e a gente tem que fazer isso. E ele é ousado a ponto de confiar em mim, leigo, limitadíssimo, cheio de pecados, que já confessei com ele. Então, Eu ainda não tive essa coragem, mas vem aí. eu tive essa graça. Mais Eu uma tenho, vez, eu tenho uma inclusive. certa proximidade com o Padre Alano, então É. hoje eu fico meio assim, meu Deus, né? Até que ponto as relações se cruzam. Mas aí, e ele confia. Que ousadia, né? Confiar para conduzir, não sozinho, porque desde o início a gente falou isso. E ele foi muito claro quando ele falou, inclusive nesse surgimento da Viva, ele falou: escolham e chamem as pessoas que vocês sabem que não vão deixar o barco. Ele falou, só não venham me devolver. Vocês estão querendo fazer o movimento? Nesses termos. Façam. Mas não venham me devolver depois de um ano, não. Que eu não vou aceitar, não. E não tenho nem medo de devolver, não. Porque é graça de Deus. Na minha vida, na vida das pessoas E no que eu time amo, todo, né, que tá, em todo o mundo nosso que a núcleo gente... que tá- que não éramos amigos, não éramos... Não era Não era a panelinha do panelinha do Não. Isaac. É loucura, né? Existe... A panelinha do Isaac aos é um que não meme, sabem, tá? Bota Vamos fazer aqui esse no parênteses. podcast. O que é a panelinha do Isaac? É um meme. Cara, como explicar algo que não existe, né? É isso. Na verdade, é o seguinte, eu acho que isso vai acontecer, todas as pessoas que servem aqui na igreja, eu olhei inclusive para a minha produção, porque eles vão entender esse pensamento, a gente entende que quando a gente vai servindo, a gente vai conhecendo pessoas, perfeito? Sim. E a gente vai confiando ou não Aquelas pessoas. nas pessoas que nós convivemos nos nossos serviços. E por estar muito inserido dentro da igreja, com muito orgulho e com muito amor, eu comecei a construir minhas amizades aqui dentro. Então, não é que as pessoas que eu sirvo servem comigo porque são minhas amigas. Não. As pessoas são minhas amigas porque eu servi com elas e nos identificamos. Né? Enfim, surgiu isso. E quando eu comecei a me destacar, digamos assim, nas lideranças da juventude,
começou a ter muito essa associação de, para servir, eu tenho que estar próximo ali ao Isaac. Só que isso nunca existiu na prática, porque na verdade era o contrário, né? Por exemplo, o Pedro que está aqui, nós convivemos antes de servir juntos? Não, a gente Não, nós éramos foi- amigos antes Não, de servir não, juntos? não. Não, nós servimos A gente juntos foi. e nos tornamos amigos. Hoje somos amigos. Falo com o Pedro quase todo dia, Quase todo dia. pessoal ou profissional. Me cobrando várias coisas. Gente, vai dar Exatamente. certo. Quem me conhece sabe. Tá certo. Ele responde. Então o Pedro responde. tem esse houve essa máxima da panelinha do Isaac, mas gente, Virou até um meme. no virou um começo meme. Do Aviva, não, inclusive. e eu sempre falei, gente, não, né? Inclusive bem distante eu tô disso. curioso para saber os comentários que vão surgir É. desse vídeo aqui. Eu espero que Positivos. bons, né? Claro, Né? isso aqui. Mas foi meio que isso. E aí foi loucura, assim, porque o Marcelo e a Ana Paula falaram assim: amigo, a gente não conhece muita gente. A gente conhece alguns casais, né? Vamos conversar com eles e tudo mais. Mas de jovem, quem conhece é você. Mas vamos fazer uma coisa? Não vamos chamar a galera que está muito em evidência, não? Não foi? A gente conversou isso. Vamos se exercitar, vamos pensar em pessoas. E aí eu comecei a pensar, caramba, tal pessoa serviu comigo em tal coisa. Enfim, reunimos essas pessoas, montamos ali o núcleo do Aviva, começamos a nos reunir sem fazer a menor ideia do que a gente ia fazer. A gente sabia que iam ser encontros em série, a gente sabia que continuidade e doutrina eram os pilares disso, né? E a gente sabia que a gente não podia desistir. Era essa... Como é que a gente vai fazer? Não sei. E aí o Marcelo teve a ideia da gente ir no Hesed, no Arsenal Jovem. E a gente foi no Arsenal que estava lá, Colo de Deus. E a gente olhou para a estrutura do Arsenal, eu olhei para o Marcelo... Por que não? O Marcelo olhou para mim, a gente olhou para as pessoas que estavam com a gente e falou: a gente faz melhor que isso aqui. Ó, a ousadia. Eita. Perceba Eu a fui olhar aqui a ousadia. cola da procissão, Ok. da produção. Perceba a ousadia. A gente olhou para a estrutura do Instituto Hesed e falou: nós, na Paróquia da Glória, conseguimos fazer pelo menos igual. Quando eu falo em estrutura, tá, gente? Pelo amor de Deus. Quando a gente fala de som, de iluminação e tudo mais, a gente falou: a gente consegue. É isso mesmo. Ah, o Marcelo falou, tem cartão de crédito, tem fé em Deus, vamos embora, né? E aí acabou que Deus foi colocando pessoas na nossa vida e Deu super certo. hoje nós temos estrutura de som, estrutura de iluminação, hoje nós temos A uma sublimação. banda absurda. Sublimações, pratos plásticos coloridos, É isso. É, pregados a na gente parede, tem, é. Tem E a dependendo do que cortinas for. É vermelhas. isso. Exatamente. O que Deus mandar, a gente faz. E desde então, tem sido muito rico viver isso e tem me moldado muito. Porque, como o Marcelo falou, protagonizar a evangelização é uma responsabilidade, né? Eu tenho zero vaidade em relação a isso. Pelo contrário, eu tenho... Não é receio, mas é um cuidado tão grande que eu tenho que ter comigo mesmo De não vacilar. de não vacilar, aumenta tanto a minha responsabilidade de ser melhor, porque agora não é pelo meu irmão, não é pela evangelização da minha família, da minha casa, da minha namorada. Até porque tá todo mundo envolvido, né? Agora tá todo mundo aqui, não é? É por pessoas que, às vezes, e assim, é maluco isso, os meninos sempre ficam brincando comigo, porque às vezes eu tô no espetinho e chega alguém e fala do Aviva e eu não faço ideia de quem é esse seja. jovem. Ah, eu também. Mas não com a Viva, com outras coisas. Mas Oi, ele Pedro, sabe eu- quem sou eu. Oi. E assim, É, legal. se eu vacilar, cara, o que eu posso significar para a vida desse jovem? Né? Eu tenho que ser como as pessoas que me colocaram na igreja. Que acolhem, que insistem, que não desistem, né? Que são exemplo. Né? Então é uma responsabilidade muito grande. E aí a vaidade vai toda se embora. Tá. E várias pessoas te olham por conta disso. Sim. Tá no centro ali de muita gente ali. Opa. Porque o que é que diz na palavra, né? As árvores boas dão bons frutos e elas sempre podem ser atacadas, né? E aí não é um peso para ti na rotina, tipo assim,
Tem muita gente olhando. Tu tá fazendo um movimento que tá grande. A gente tá colocando aí 250 pessoas na terça-feira, 250 jovens na terça-feira adorando o Senhor. Então tem muita gente olhando por Isaac ali. E se vai dar certo, esse Isaac, esse pessoal que tá aí à frente. Isso é um peso para ti? Já Ou foi. Hoje tu leva tranquilo? Sabe por que hoje não é mais um peso? Porque hoje eu tenho tanta vontade de ir para o céu. Não de morrer agora, Senhor. Ok? Não é essa, tempo, não é né? essa a pauta. Né? Segura a onda aí. Quero fazer várias coisas ainda. Mas eu tenho tanta vontade. Meu entendimento de que o objetivo de tudo isso é a minha santidade. Hoje é tão firme. Mesmo nos momentos em que a minha fé está mais abalada, o meu racional segura isso hoje. Né? Que não é o contrário, né? Porque às vezes as pessoas é o contrário, né? Não, às vezes hoje eu tenho muito mais vezes eu tenho problemas da minha fé não segurar o momento que eu preciso, mas o meu racional hoje segura e às vezes eu acho que isso está diretamente relacionado à fé, né? Sim. Inclusive estava estudando essa encíclica, né? Fides et Hatio. A gente estava comentando sobre ela, fez parte de um dos materiais que a gente estuda para o Aviva. E é muito isso. Hoje eu me seguro muito nisso, então se as pessoas estiverem me olhando, hoje eu tenho o entendimento de que, óbvio, é uma responsabilidade não ser pedra de tropeço para ninguém, mas a minha salvação ela é individual, quem está responsável por isso sou eu. Uhum. E se eu não me, né, se eu não vigiar, né, porque quem me salva é Deus, mas se eu não me podar, se eu não for uma virgem prudente, acabou. E é uma briga eterna que a gente tem com pra sempre, mesmo. Até morrer. Já que você falou em estudos, eu gosto dessas coisas. O que vocês estão estudando pro Aviva, para trazer pro Aviva? Cara, hoje nós estamos estudando a imitação de Cristo. Um dos grandes... Rapaz, é coisa grande, né? Isso aí. É ousado. E hoje, assim, é impossível falar do Aviva sem falar de uma amizade que eu fiz junto com a Aviva, que é São João Paulo II. Né? Quando eu comecei a pensar muita coisa. E eu lembro, minha primeira lembrança é São João Paulo II. Eu não tive aula no dia que ele faleceu. A aula foi cancelada. Colégio de freira, né? E não tive aula. A primeira memória, né? Foi a minha primeira memória. Uma memória boa, porque eu não tive aula. Boníssima. Essa é a minha primeira memória. Mas São João Paulo II. Nessas várias séries, o que vocês estudaram? Quero saber agora. Cara, São João Paulo II conversou muito comigo quando eu comecei a pesquisar sobre evangelizar a juventude com profundidade. Né? Porque a gente meio que pensou que falar do amor de Deus é sempre importante, sim. Nunca vocês vão me ouvir falando o contrário disso. Mas falar só do amor de Deus, a gente não evangeliza ninguém. Não cria raiz. Porque a gente vai estar só alisando, a gente não vai estar mostrando para aquela pessoa que o amor de Deus, embora nós nunca vamos nos fazer por merecer esse amor, isso nunca vai rolar, mas que o amor de Deus ele está envolvido com várias renúncias, com várias escolhas, com sacrifícios. Se é fácil ser católico, você não está sendo católico. É isso. Né? E eu comecei a estudar e apareceu São João Paulo II, aparecia uma encíclica, aparecia um texto, aparecia uma pregação. Eu estava num restaurante, olhei para a decoração dos quadros, estava lá São João Paulo II assim, e eu falei, meu irmão, vamos conversar, o que é que você tem? E aí a primeira vez que nós falamos sobre São João Paulo II, ano passado ainda, foi sobre o amor de Deus. Nós estávamos falando sobre os Atos dos Apóstolos, né? E os Atos dos Apóstolos, eles falam muito do amor de Deus pelos apóstolos, né? E essa devolutiva, né? Essa vontade de ser resposta. Né? E esse contexto de ser resposta eu aprendi muito quando eu estava lá no Lumen, trabalhando no Lumen, que eles têm muito isso, eles falam muito sobre isso, né? Sobre sermos resposta. E essa resposta dos apóstolos, ele é o chamado de Deus, a explicação do que é o amor de Deus, né? E aí começamos com o amor explicou tudo. Foi a primeira vez, o primeiro contato que tivemos. Na série seguinte, que foi a terceira série do Aviva, nós ousamos, falamos do amor de Deus, falamos do amor de Deus. Bora para águas mais profundas, então vamos estudar a teologia do corpo.
Aí fomos Uou. para castidade. Eva Castidade, Né? Teologia do Corpo. Um calhamaço, Aí, né? isso. E Não, aí e- tivemos honra de ter grandes palestrantes, inclusive com Carmadélio. Carmadélio. Eu acho que eu não Deu a perdoo honra. a Viva, porque não me avisaram que ia ser ele. Foi muito bom. Tivemos o Carmadélio, tivemos a Vitória. Vitória Vasconcelos, Padre Historiadora. Elano, Padre Elano, Padre José, Padre José Carlos. Tivemos a... Lá de Fátima, meu Deus. a Catiele. A Catiele. Espetacular a formação. E a gente dividiu os encontros pensando em cada aspecto do ser humano, assim como estava lá na teologia do corpo, no aspecto mental, no aspecto do corpo, no aspecto da sexualidade e afetividade, mas entender esse contexto todo. Então, foi riquíssima essa série, foi um divisor de águas. Porque a gente terminou o primeiro encontro dessa série, que foi a série chamada Humano, né? Que a gente relacionou as artes, né? Sim, Com- sim. Com o ser humano, a criação e tudo mais. Então, Eu acho uma das melhores Então, designs de a Instagram. o decoração lado foi- artístico, né? a decoração Então, foi com várias a gente obras de trouxe arte. molduras, a gente trouxe referências à música, à escrita, à poesia, né? E tudo mais. E aí, nessa série, eu lembro que a gente terminou o primeiro encontro dessa série. A gente olhou um para os outros e falou, o Aviva é isso aqui. Isso. Né? E foi incrível. Então, convivemos com o São Paulo II, começamos a trabalhar, então estudamos a teologia do corpo, depois nós estudamos a nossa igreja, né? Exato. Então, Pega esse gancho para quem está assistindo a gente e explicar o que são essas séries. perfeito, perfeito. Então, eu até citei rapidamente, mas nós entendemos que precisamos de continuidade, né? Então, precisando de continuidade, a gente precisa fazer isso de uma forma pedagógica, digamos assim, didática. E aí, a gente dividiu os encontros em séries de conteúdo. Então, durante 2, 3 meses ali, nós vamos abordar uma mesma temática dividido em tópicos, subtópicos ali. Didáticos. Então, didáticos. Então, a primeira série, que é... Inclusive, a cada série nós mudamos completamente a decoração, nós mudamos camisa, nós mudamos crachás, identidade visual, tudo isso, para mostrar que é tudo novo. Eu gosto muito de falar isso no Aviva, sempre é tudo novo de novo. Tô dando, Porque é isso que o Espírito Santo de Deus faz, né? É mesmo. Então, ele torna novas todas as coisas e o que tinha de ruim, no novo, a gente vai... Então, a gente começou falando que estávamos em construção, porque, de fato, a gente não sabia o que a gente estava E fazendo. aí era então, tijolo. era tijolo, era andaime, e o era Pedro andaime. falando assim, amigo, o que é isso? Jesus Cristo aí no fundo tinha aquelas faixas de Faixa de obra, isolamento, de obra, pelo né? amor E de a Deus. gente Tira essa estética da tua vida. Ele tirou, gente. Ele tirou nós. Não, porque nós... Ele estava em construção. Né? Exatamente. E aí depois nós fomos para o segundo ato, né? Então foi uma pegada mais ali teatro, artística nesse sentido. Cortinas vermelhas. Cortinas vermelhas, letreiros de cinema e tudo mais. Não podia furar a parede. Não né? podia furar a Não parede, não podia. furamos. Foi. É, Adriano. fizemos uma estrutura Beijinhos. e aí a gente improvisou. A gente não sabia fazer muita coisa, mas Deus capacita. Depois viemos para a série Humano, então falamos da teologia do corpo. Depois para a série Casa, onde falamos da nossa igreja. Então falamos da nossa igreja em vários vieses, né? E terminamos o ano falando que a nossa caminhada não é só uma fase. Então foi uma série bem lúdica, voltada para videogame e tudo mais. Foi bem divertida essa série também. Vocês leram o que nessa série do videogame? Nessa série de não só uma fase... Caramba, o que foi de centro de conteúdo? Mas sempre era alguma encíclica, sempre. Eu acho que nessa... E as passagens de referência. sempre tem passagem de referência. Eu não lembro exatamente quais eram, mas eu lembro de muito marcante foi Nossa Senhora. Nessa passagem, né? A espiritualidade mariana foi muito forte nessa série. E a gente teve a honra de ter a Babi com a gente, né? Num desses Maria. encontros, a Babi Maria. Legal, né? Que ela foi chegando na paróquia, hoje ela está super inserida. E Ela é paroquiana. É amiga do Aviva, oficial. Contamos com ela muito. Acho que foi na época que ela veio numa adoração, né? E depois ela Isso. foi ficando. E aí foi incrível esse dia. Ela é muito espiritual. Muito. Uhum. E entender que... Até foi algo que o diácono Severino falou, né? Que o sim de Nossa Senhora foi para sempre. Não foi o sim de uma fase. Não era um momento. E muito da espiritualidade dessa última série do ano é porque a gente passou o ano construindo muitas coisas e a gente ia ter um período ali de recesso, digamos assim, e a gente queria deixar muito marcado para eles que... algo A gente que vai, mas a gente a gente vai, mas a gente volta. E nem só isso, que às vezes eu tenho muito contato com alguns pais de alguns jovens que falam, não, na minha época de grupo de jovens,
era muito bom e tal, mas hoje eu não venho mais para a igreja. E eu fico, meu irmão, mas não é uma fase, não é um momento enquanto você é jovem, não é para sempre, é até morrer pro céu, acabou-se. Então a gente quis passar muito essa ideia. Nós iniciamos esse ano falando sobre, dentre várias outras coisas, a palavra de Deus como centro, né? Mas falamos sobre o Verbo, falamos sobre a Bíblia, sentimos essa necessidade desde ensinar o jovem a como ler a Bíblia, a procurar um livro, Traga uma Bíblia e trazer a Bíblia. Com a célebre pergunta que eles fizeram, que era: a Bíblia de papel? E nós dissemos sim, a Bíblia de papel. Inclusive, falei, vocês que não têm, Gloria Store. Tá lá. Adquiram, tem diversas traduções maravilhosas lá, formatos, né? Enfim. E encerramos essa série agora na Semana Santa, e agora nós estamos falando sobre a Eucaristia. Numa série riquíssima, porque conversando com o Padre Elano e, enfim, em tudo que nós nos inspiramos em 3 pessoas para conduzir essa série. São João Paulo II, não poderia ser diferente. Papa da Eucaristia. Santa Teresinha, diva. Não poderia ser diferente. Inclusive a blusa, que é essa que eu estou vestindo. Está disponível na Glória Store. Está disponível. Vai estar disponível na Glória Store. Vou falar a qualquer momento. Vamos conversar para que isso aconteça. Que fala sobre o passarinho que olha para o sol do amor, né? E sobre Carlo Acutis, que esteve conosco providencialmente no primeiro encontro da série. A relíquia veio nos visitar. Então foi uma confirmação gigantesca. 3 momentos da história, né? 3 momentos da história, diferentes, mas que se relacionam completamente. Porque Teresinha está ali no começo do século XX, aquele momento. A gente tem São João Paulo II ali, contemporâneo do Carlo Acutis em alguns momentos. Sim. Mas, ao mesmo tempo, a mensagem do Carlo Acutis 100% atual agora, 100%. No mundo completamente digital e globalizado, né? Exatamente. E aí agora nós estamos estudando hoje a imitação de Cristo, né? Para pular isso. Algumas encíclicas e, especialmente nessa série, nós estamos falando sobre, especificamente, a parte do poema sobre o passarinho, né? Onde Santa Teresinha fala que admirava o voo das águias, né? Mas ela era apenas um passarinho e o sol do amor estava lá para ela. Eu comecei a dar uma lida na história de uma alma. Ela escreve tão suave, assim, uma meiguice, né? É muito rico, né? A forma como ela... Sim. Você vê uma alma apaixonada por Deus, nós conversávamos sobre isso ontem, pela forma como ela fala de Deus. Apaixonada. E ela teme, né? Teme errar, ela teme decepcionar. E, ao mesmo tempo, um reconhecimento da nossa pequenez, assim. Santa Teresinha, né? Imagina o Isaac. Eu fico pensando assim, Santa Teresinha se via pequena, avalia eu. Mas é isso, nós temos estudado muita coisa, graças Isaac, a Deus. Aqui no nosso roteiro, tem muita coisa para perguntar. Mas eu tinha uma coisa legal para perguntar. Vai, pergunta aí. Até daria o título, assim, do louvor ao pagode. Tem uns pagodes cristãos agora. Tem. Tu tá acompanhando esse rolê? Sim, esse rolê eu estou acompanhando. Mas aí, Isaac, a pergunta que eu queria fazer é, tipo assim, como é que você faz essa ponte aí entre a tua vida profissional como cantor de pagode e a tua vida como ministro de louvor também dentro da Igreja Católica? Tu vê barreiras, tu vê pontes, tu vê oportunidades de evangelização fora da igreja com o teu trabalho. Se existe isso, como é que a gente pode explicar? De tudo um pouco, na verdade. Assim, a música, independente da secular ou da sacra, digamos assim, ela é uma batalha espiritual muito grande, né? Todos os músicos sabem disso. Os que não sabem, né, vão aprender em algum momento da sua caminhada. E trabalhar com música foi uma batalha espiritual muito grande. Por quê? Né? De início, eu me via muitos momentos pensando em contradições, né? Em que momento eu sou um contra-testemunho, sabe? Porque, assim, independente do que eu canto, a primeira barreira, na verdade, que eu venci foi essa. De não me deixar levar e cantar o que todo mundo está cantando, porque todo mundo está cantando. E hoje eu tenho
cara, se eu for obrigado a fazer um repertório específico, se eu for obrigado a cantar uma coisa que me fere, Então não. existe esse filtro. Existe. Uma curadoria, digamos assim. Não é nem uma curadoria, eu acho que é coerência. Essência, né? Na verdade, é Uhum. coerência, sim. Não que eu não esteja inserido, que eu não escute de forma alguma, é impossível. Hoje a gente convive com as redes sociais, é impossível você estar 100% Sim. blindado Sim. de certas músicas, digamos assim. Mas teve um período que eu tocava isso, e eu, como eu falei, entrava muito em contradição, porque havia um sábado para domingo, eu tinha uma escala no quinto domingo lá na comunidade do Lago, lá no buffet. Sim, 9 da manhã. Que não era sempre, né? Era essa escala de quando tem. E aí, às vezes, eu tava saindo de um show e indo cantar na missa. E o que eu tava cantando no show não fazia o menor sentido para mim. Mas eu tava cantando, era divertido, sei lá, enfim. Ali sim havia vaidade, né? E holofotes e tudo mais. E foi quando eu comecei a pensar nessas contradições, né? E nesse mesmo período que eu pensei em falar assim, cara, não vou tocar mais. Eu fui abordado, digamos assim, por um amigo, o Vitor, da banda Soul 7, os jovens devem conhecer, que a gente estava conversando sobre música e tudo mais. E isso eu já estava nesse momento de querer falar assim, cara, eu vou dar uma segurada, não vou tocar não. Porque eu não tinha essa força de falar assim, não vou tocar o que eu quero e tô nem aí. Não tinha ainda essa audácia. E ao mesmo tempo que eu não tinha essa audácia, eu falava assim, é melhor eu parar de tocar para eu não entrar em contradição e tudo mais. Porque eu não ia deixar a igreja. Esse era um ponto. E aí o Vitor chegou para mim e falou, Isaac, tu é da igreja, né? Eu falei, aham. Mas é católica? Eu falei, sou, da igreja católica. Aí ele, cara, tu canta na missa e tal, como é? E o Vitor é cantor, né? E canta pra caramba, um absurdo. E ele falou, cara, eu acho muito massa que eu vejo tu servindo a Deus, tu não deixa de servir a Deus. Né? E eu queria ir alguma vez. Tu, como é que faz e tal? Tu me leva? E nesse dia eu falei assim, eu sou necessário aqui. Foi uma resposta, né? Foi uma resposta. Mas eu preciso fazer mudanças. Não é porque eu sou necessário aqui que eu tenho que estar igual. Né? Sim. E aí foi um processo. Não foi nesse dia eu mudei todo o meu repertório, não. Hoje eu filtro muito que eu toco. Completamente. Né? E vez ou outra eu me percebo, às vezes, enquanto eu tô tocando a música, falando assim, caramba, essa música fala uma parada nada a ver. Não sei se eu vou cantar mais ela, não. E tá tudo bem. Né? Eu não vejo problema nenhum em ouvir música secular. Inclusive, já rezei muitas vezes com músicas seculares. Né? O Sassá faz muito isso. Eu também. O Sassá faz muito isso. E com pagode, inclusive. Né? É porque as boas músicas, elas têm uma mensagem que ultrapassa aquilo, Arte, né? Arte. É isso. That's it. Arte de verdade. Né? Então, assim, tive esse momento, inclusive, nesses entre ir e vir de parar de tocar ou não, teve até uma história muito engraçada com o Padre Alano, que eu estava muito chateado com a música, estava muito preocupado, e a minha mãe, aos que conhecem, ela é apaixonada pelo Padre Alano, né? De verdade. De verdade. De verdade, assim. Ela De comprar reza o pelo presente, Padre Alano todos os perfume dias. No dia do aniversário. Ela de A fato. gente tá com uma sacolinha no dia do aniversário para dar o perfume Isso. do padre. Essa é minha mãe, né? Minha E Bertes. a minha mãe, ela sempre ficava: você vai rezar, venha pra fila. O padre vai rezar em você. E eu, mãe, tá bom. Depois eu falo que eu peço a ele, eu fico na fila. Não. Eu mando uma mensagem no Venha. WhatsApp. Talvez ele me Aí- responda às 3 da manhã. Nesse dia a gente nem tinha tanto contato ainda, eu e o Padre Alano, e ele falou, não lembro exatamente como foi, mas minha mãe pediu para rezar e falou, aí ele disse assim, você que é músico, né, Isaac? Aí eu falei, aham. Ele tá tocando na noite, tá tudo bem? Aí eu, tá, tudo certo. Aí ele, então devendo você, né? Bem Padre Alano, né? Sim. Aí eu falei, padre, então, e é muito. Aí ele, vão lhe pagar. Fique tranquilo. Juro por Deus. 2 dias depois, pagaram a dívida.
Simplesmente. E aí, ele não... Em todas as vezes que conversamos sobre música, não foram tantas, mas ele nunca me censurou, sabe? Nesse sentido. Mas o zelo que ele mostrava com a música, que ele mostra até hoje, me trouxe também, me abriu esses olhares assim. Tem uma frase de Santo Agostinho que ele fala: se quer saber o que cremos, vem ouvir o que cantamos. Então eu não posso ser tão contraditório assim mais hoje, né? Principalmente como protagonista, né, Marcelo? É isso. Então, do louvor ao pagode, eu gosto muito de falar de amor. Seja o amor de Deus, seja o amor humano. É isso que centra a minha carreira hoje, né? E não pensem que é fácil, não pensem que esse movimento fez minha agenda lotar de shows. Não fez. Mas Deus é providente sempre. Sim. Né? E ele me deu outros dons e outras possibilidades de trabalho. E se para eu ser músico eu precisar romper com a minha fé, eu não vou ser músico. Isso eu tenho essa plenitude hoje, assim, essa certeza. E eu não saio da música porque eu também tenho essa certeza de ser sinal, né? Hoje mesmo falávamos sobre isso. Uma amiga que eu conheci na música secular está frequentando a Viva e hoje se dispôs a servir na pastoral da música. Não pelo Isaac, mas talvez se o Isaac não estivesse lá, não tinha esse contato, né? De que é possível, né? São escolhas, renúncias, mas é possível. Pedro, só mais uma perguntinha para nos Fique à encaminharmos vontade. para o final, que eu acho importante. Nós falamos da música, falamos da evangelização, falamos do Isaac jovem, de todo o período de conversão, vários aspectos. Mas também tem o Isaac do marketing, o Isaac designer, o Isaac dono de uma agência de marketing, né, que é a Canoa. E aí, Isaac, dá para ser santo atendendo gente? Dá. Dá. E como é que a gente evangeliza através da arte, do marketing, do briefing, do design? Cara, uma coisa que eu sempre falei, assim, quando eu topei essa loucura de abrir agência, né, quando eu me conscientizei disso, é que fazer marketing não é muito diferente, cortes, né, de evangelizar. Não é muito. O nome Canoa começa por aí? O nome Canoa começa por aí. Começa da barca de Pedro, né? Pedro que, sem nenhuma didática, digamos assim, né, era um conhecedor da doutrina, era um conhecedor da fé, mas ele não era um grande pregador. Ele se tornou um grande pregador através do Espírito Santo. E o meu entendimento de o que é comunicação, o que é marketing, primeiro, é que o marketing, de forma geral, no mercado, ele é conhecido como um ramo muito sujo, muito cheio de práticas claramente não cristãs. Podemos deixar assim, né? É um mercado muito complicado, que eu tive experiências horríveis em relação a isso, e que eu falei, cara, São José Maria Escrivá, né? A gente pode ser católico e cristão e servir a Deus em qualquer lugar que você estiver. Então, na comunicação também é possível. Então, primeiro ponto. Segundo ponto é que existe também uma necessidade de comunicação para as igrejas. Existe uma necessidade de comunicação para grupos, existe uma necessidade de comunicação para os pequenos que não têm condição de contratar uma grande agência, mas que merecem um trabalho legal, sabe? E por isso que também não é um navio, não é uma barca, é uma canoa. Porque foi muito pensado nos pequenos desde o início. Naquelas pessoas que estão começando seu negócio ou que trabalham ali sozinhas e tudo mais. E eu acho que isso é uma forma também para mim, de evangelizar, né? Não de forma clara ali. De encontrar Deus no dia a dia mas criativo. de encontrar Deus, de adornar, Boa, né? De boa. adornar o cotidiano com santidade, Maravilha. digamos assim. Boa. Então é o que a gente tenta fazer na canoa, seja de forma mais ativa, né? Trabalhando para igrejas, para comunidades e afins, seja de forma mais passiva, atendendo bem e servindo as pessoas de uma forma que essa pessoa merece, né? Então, Maravilha. aí vem meu contato com a comunicação, né? E todo evangelizador é um comunicador, né? Sim. E Esse é que o lema bom da seria se os Pascom, bons né, comunicadores fossem evangelizadores. É isso. É isso aí. Foi muita coisa, viu? Foi muita coisa. Falei mais como da cobra.
E é bom. Rapaz, mas é porque a história é comprida mesmo. Quando a Não, coisa boa, e dá não pra falamos sobre catequese de crisma e não falamos Ainda sobre falta várias coisa. coisas, mas Podcast 2. Parte dois. Vamos fazer a parte 2. A gente Vem vai aí. chamar depois, no mesmo dia, o Diácono Severino para fazer a parte 2 dele e a gente chama o Isaac para Exato. fazer a perfeito, parte porque eu 2 quero dele. saber a parte 2 do Não Diácono é produção, Severino já também. temos data, já temos aí, né? Com certeza. Não, foi um não bem dado. A produção tá cansada, né, gente? Não, Isaac, mas- para a gente finalizar, um leve bate e volta de perguntas e Bora. respostas rápidas. Um santo de São devoção? João Paulo II. Já Sem foi, pensar. né? Sem nem pensar. Um livro da Bíblia. O livro da Bíblia João, Evangelho. 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 É uma música católica. Uma música católica. Uma música católica. Uma única. Não quero que você diga, eu quero que você cante. Eita, a capela? A capela. A produção vai colocar o O playback violão no do Nicasso fundo. não tá aqui. Ah, Uma música que marcou o meu primeiro serviço, que até hoje, sempre que eu posso cantar nas missas, eu canto. Só tua voz me acalma, só o teu amor me sacia, doce chama ardente que consome tudo que tenho e sou no seu infinito amor. uma voz dessa já é o próprio instrumento musical dela Eu mesmo. tô falando que é o trio elétrico da procissão. É isso, É é. o trio elétrico do processo. Um momento da sua caminhada muito marcante. A missa da Crisma. A missa da Crisma e um católico que me inspira por fim. Um católico que me inspira. Hoje, Alan Carrion. Não sei se vocês conhecem. Inclusive, foi a minha resposta no meu podcast. Foi? Perfeito. Muito amigos. Alan Mais que Carrion. amigos. Friends, né? Friends. É isso. É isso, é isso. A Muito gente bom. É isso. vai terminando esse podcast riquíssimo em conteúdo, riquíssimo em debate. Acho que é um podcast que vai chegar aí na juventude, vai chegar nos Espero que adultos sim. também, vai chegar numa galera. E eu acho que, para quem tá ouvindo a gente, quem tá assistindo, dá para perceber que a santidade em si, ela não se dá só no mosteiro nem no altar. Não. É no dia a dia, no cotidiano. Né? Na Muito juventude, né? E tá aí o Carlo para ser esse exemplo, né? É isso. Quando esse podcast for ao ar, será que Carlo Acutis já será santo? Vamos descobrir nas cenas dos próximos capítulos, porque a bem nossa aí. produção ainda não definiu a data de estreia desse podcast. Quero que isso é uma alfinetada para sair logo, né? Os nossos paroquianos estão ansiosos. Brincadeiras à parte, foi um grande prazer ter a audiência de vocês. Se puderem, deixem um comentário, deixem o like. Coloquem também nos comentários quem é que vocês querem ver aqui passando pelo GloriaCast. A gente já sabe que o Padre Elano precisa passar por aqui. A qualquer momento ele estará aqui. Mas para além, né, de quem já passou, coloca aqui também a sua sugestão para que a nossa produção entre em contato e a gente possa gravar ainda mais episódios. Isaac, muitíssimo grato pela sua que presença. agradeço. Marcelo, você é uma parceria de microfone. Você está muito bem ensaiado. Você está fazendo escola, né, Eu de estou comunicação. aprendendo aqui com você. Eu queria aproveitar sobre para convidar isso. todos os jovens, todos os pais que não conhecem, né, a trazerem seus filhos para o Aviva, às terças-feiras, aviva.gloria no De Instagram. que idade a que idade? Aqui, ó, tá De aparecendo. 15 para cima, vamos embora, Boa. a gente está acolhendo, né? De 15 para cima é ótimo. É porque a gente começou a perceber que a sede da juventude é muito grande, né? Mas venham, porque Deus tem muito a falar com os jovens e, enfim, sintam-se à vontade para ser parte do Aviva. A gente fala muito isso, não participar, mas ser parte. Mesmo. Valeu a pena, não valeu? Demais. Foi muito bom. Sim, Isacão, demais. quer dizer, agora Isaquinho, muito obrigado. Tem essa pauta, né? Tem essa Fazer eu e o pauta na Padre parte Elano dois. falando sobre emagrecimento. Vocês podem. Olha aí, ele dá uma aula. Tchau, tchau, pessoal. Até o nosso Tchau, próximo gente. podcast, nosso GloriaCast.